Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia de curso com o professor Leônidas. Dessa vez, né, o último dia de curso para essa oportunidade. Quarto dia de aula do curso de automação industrial. Então, sejam todos muito bem-vindos. Professor Leônidas, fique à vontade, a sala é sua. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Augusto. Boa noite para todo mundo. Vamos começar então nossa quarta aula aí. Pessoal, deixa eu só mostrar para vocês. Nós tivemos a segunda aula que nós estávamos falando sobre proteção. E aí, na terceira aula, nós daríamos sequência no conteúdo falando sobre proteção. Mas como o pessoal pediu para ligar a sinalização, para demonstrar que o contador estava ligando certinho para ficar mais visual, nós pausamos o conteúdo de proteção e fomos para a parte da sinalização e dali nós seguimos em diante. Então agora nessa quarta aula nós vamos voltar para o conteúdo de proteção, fechado? Então na última aula, vamos ver aqui, ó. Na última aula nós vimos sobre esse assunto aqui, ó. Nós vimos sobre os fusíveis e também vimos sobre os disjuntores, vantagens, desvantagens. Esse foi o conteúdo onde nós paramos na última aula. Agora, nós vamos dar sequência, nós vamos prosseguir, continuando falando sobre a proteção. Porém, agora nós vamos falar sobre o relé térmico. Então, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, por que que eu deveria utilizar o relé térmico, por que que eu não deveria utilizar. Nós vamos ver aqui alguns detalhes sobre esse assunto. Ok, então vamos lá. Relé bimetálico. O relé bimetálico, vamos para a parte aqui primeiro das vantagens, eu já te mostro ele aqui. Vantagens: conexão perfeita com o contator. E em alguns casos pode desarmar em caso de falta de fase. Ele é mais barato que o disjuntor motor e podemos utilizar o rearme automático. Então, como todo dispositivo, não tem um dispositivo que é melhor que o outro em todos os critérios. Normalmente, nós temos características, nós temos vantagens e desvantagens. Deixa eu mostrar aqui para você. Está desligado aqui mesmo. O relé térmico, só para a gente relembrar quem é o nosso relé térmico. Está aqui, aquele que nós montamos. Esse aqui é o relé térmico. Eu acho que nós não vamos usar esse sistema, vou até desmontar aqui para eu conseguir te mostrar o relé térmico especificamente. Eu mostrei em outra aula. Deixa eu só tirar isso aqui que eu acho que é mais fácil. Acho que na primeira aula eu mostrei como era ele, mas é bom a gente rever novamente para você ver aqui exatamente quem é o relé térmico e não confundir. Aqui. Vou soltar aqui também os contatos auxiliares. Aí. Deixar isso aqui de lado. Esse aqui é o nosso relé térmico. Nós já vimos que aqui nós normalmente conectamos do contator, você viu que estava ali, e a saída que era o contator vai sair aqui. Então ele passa por dentro, faz a proteção e sai aqui. Contatos auxiliares, aqui o ajuste, aqui nós temos stop, reset, o botão, né, de reset, e aqui dentro nós temos a parte do teste, ok? E aqui nós temos um display, você já viu também nas outras aulas, que nós temos um display onde indica o estado dele. Então, esse aqui é o relé térmico. Bem prático. Como eu também já expliquei, você tem um suporte que você pode colocar o relé térmico fora do contator, pode ser utilizado em algumas situações, pode ser vantajoso você utilizar isso, é importante você saber. Vamos voltar aqui. Aí. Tinha dado um problema, já deu normal aqui. Então vamos lá. Desvantagens. Requer um disjuntor ou fusível para proteção contra curto-circuito. Por quê? O relé bimetálico ou relé térmico, né? Os dois nomes estão corretos, os dois nomes são utilizados. Ele normalmente não tem proteção contra curto-circuito. Ele não oferece essa proteção, então você precisa ter uma proteção extra quando você está utilizando o relé térmico. Essas são as características. Próximos detalhes aqui. Disjuntor motor.
Agora a gente vai conseguir comparar. Disjuntor motor é esse aqui que eu trouxe para você. Eu vou pegar outro, que aquele a gente está usando na ligação. Então, esse aqui é o disjuntor motor. Note que ele é bem parecido até com o disjuntor normal, assim, a estrutura dele, né? 3 entradas aqui, porque ele é um trifásico. Só que, em vez de nós termos a alavanca, nós temos esse botão. Tem outros modelos também, eu vou te mostrar daqui a pouco, mas basicamente é isso aqui, ó. Não é alavanca, é de acionamento. Deixa eu já te mostrar o outro modelo que eu tenho aqui também. A gente aproveita e mostra tudo de uma vez só. Aí tem esse aqui também, ó. Então, esse aqui nós temos o ajuste dele é de 0,63 a 1 ampere. Esse aqui nós temos é de 0,9 a 1,25. Esse, o acionamento é aqui, ó. Liga e desliga. É como se fosse uma chave seletora. Então, a diferença é essa. E um disjuntor comum, eu não estou com ele aqui, mas esse vocês conhecem muito bem, né? Então, vamos lá. Então, disjuntor motor, as 3 entradas, 3 saídas, como se fosse um disjuntor normal. A diferença é o acionamento aqui e o ajuste que você pode fazer. Então, você pode ter o ajuste fino aqui para você regular exatamente qual a corrente que você quer. Esse aqui, ele é com acionamento giratório, também tem o ajuste aqui, as entradas, saídas, então não tem muito segredo. Esse aqui é bem tranquilo. Esse aqui é o disjuntor motor. Vamos ver. Eu esqueci de transicionar aqui, ó. Isso, É isso exatamente. que você ia falar. Eu estou mostrando aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o disjuntor motor da Siemens. Olha o modelo dele. Ele aciona aqui. Fechado? Esse aqui é outro modelo da Tramontina. O acionamento dele é esse aqui, ó. A construção é muito parecida com o disjuntor normal. Então nós temos as 3 entradas aqui em cima, 3 saídas aqui embaixo. Tranquilo. Aqui é o seletor, o ajuste da corrente. Liga e desliga. Aqui nós podemos fazer um teste, né? Ele vai desarmar, não é igual o teste do DR, por exemplo, que ele tem que estar ligado. Então, esse aqui é a estrutura do disjuntor motor, e esse aqui é basicamente a mesma coisa. O que muda aqui é a parte, é como a gente vai fazer a ligação, né? Liga e desliga, vai ser desse modo aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura do disjuntor motor. Agora sim, a gente vai voltar para lá. Vamos ver quais são as vantagens, então. Ele oferece a proteção contra sobrecarga, curto-circuito e, em alguns casos, falta de fase. Então, dependendo do disjuntor motor, você tem também a proteção de falta de fase, sendo uma solução mais completa para a proteção de motores. Então, qual que é a vantagem de você utilizar o disjuntor motor? A vantagem é que você tem praticamente a mesma função do relé térmico, que é a proteção, porém, ele tem a proteção contra curto-circuito que o relé térmico não tem. Então, nós temos uma vantagem aí. Nesse caso aqui, eu preciso colocar um disjuntor ou um fusível, ultra rápido, no caso, e mais essa proteção. Aqui nós já fazemos as duas funções. Então, essa é uma das vantagens. Rearme manual pode ser útil em algumas aplicações. Então, vamos lá. Nós temos o rearme manual. Aqui varia, né? Porque aqui pode ser vantajoso em algumas situações e desvantajoso em algumas outras situações. Então, depende muito da aplicação. Em alguns casos, é preferível que você tenha o rearme automático. Em alguns casos, pode ser perigoso. Aqui a gente tem basicamente a opção de rearme manual. Desligou, eu tenho que vir e rearmar ele, a não ser que eu coloque algum outro acessório, algum outro dispositivo. Mas nós estamos falando diretamente do disjuntor motor. Ele pode ser mais econômico que usar o relé bimetálico, já que ele não tem a necessidade de um disjuntor ou um fusível adicional na proteção contra o curto-circuito. Então, muita gente não gosta de utilizar o disjuntor motor, porque é mais comum, né? Utilizar o relé térmico. Não é mais comum, mas pelo menos antigamente se usava mais. Tem gente que é acostumada a usar o relé térmico e não muda. E o cara vai lá e cota. Quanto que é o relé térmico? Ah, é X reais. E quanto que é o disjuntor motor? X mais 30. Aí o cara fala, não, esse aqui é mais caro. Eu vou comprar esse aqui que é só X. Só que ele vai lá, compra esse aqui, vai precisar de um disjuntor que é mais 30. Então ele vai pagar X mais 30 de qualquer maneira. Então, às vezes, quando você compara o resultado final,
tudo que você vai precisar para ter a mesma proteção, compensa muitas vezes você utilizar o disjuntor motor. E aí nós temos algumas desvantagens, que elas meio que combatem com as vantagens, né? Que é o rearme manual, após o desarme, então eu posso fazer manual, aliás, eu preciso fazer manual, né? O que pode ser útil em algumas aplicações, mas também pode ser um risco se o problema não for resolvido antes do religamento. Geralmente mais caro inicial que o relevo metálico, que é o que eu acabei de falar. Nem tudo é perfeito, cada um tem suas características. Em algumas situações, é o ideal eu ter só o rearme manual, em algumas situações é mais vantajoso eu ter o reset aqui automático. É melhor na situação. Então, aí vai depender de cada situação. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui alguns detalhes sobre o disjuntor motor. Esse aqui eu vou deixar de lado. Então, aqui você viu que todas as características do disjuntor motor. Mas eu quero te mostrar, assim como a maioria dos equipamentos aqui, nós temos acessórios para colocar junto com o disjuntor motor, junto com o contator, junto com todos os dispositivos praticamente. Esse aqui é um bloco de contato auxiliar para colocar no disjuntor motor. Então, se você precisa uma sinalização ou no comando você precisa algum tipo de contato diferente, você pode utilizar esse aqui. Esses aqui são dois contatos abertos. Então, nós temos dois contatos abertos aqui. Aí, a pessoa olha e fala, tá, mas aonde eu vou colocar? É muito comum a gente colocar acessórios na lateral. Muito comum. Aí você olha na lateral, não é aonde que a gente coloca esse acessório. Se você não prestar muita atenção, você não consegue descobrir onde é. Mas é aqui, ó. Ele tem essa espécie de tampinha aqui, ó, na lateral. Você abre ela, ó. E aqui dentro você consegue colocar. Aqui dentro tem o dispositivo de acionamento. E você consegue colocar o bloco de contato aqui, ó. Então, o bloco de contato, ele vai aqui. Pronto. Agora, conforme eu fizer o acionamento aqui, eu tenho mais esses dois contatos. Por quê? O disjuntor motor normalmente não tem contato auxiliar, ele só tem os contatos de potência. E aí agora eu acabei de criar mais dois contatos aqui, contatos auxiliares. Lógico, esse caso específico são dois contatos abertos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma combinação. Tem um conjuntinho aqui, ó. Vamos ver se tem algum diferente. Dois abertos, dois abertos, dois abertos, acho que são todos dois abertos. Dois abertos, dois abertos. Provavelmente são todos iguais, porque era por uma aplicação específica. Dois abertos, dois abertos. Mas é importante você saber que tem opção de outros fechamentos. Então você pode ter dois fechados, um aberto, um fechado, que é o que normalmente eu prefiro, a não ser que seja algo específico, né? Se eu já sei que eu vou precisar só de dois, aí eu compro esse de dois. Se eu estou meio na dúvida, eu coloco sempre um aberto e um fechado para a gente ter opções. Então aqui depende do que você vai usar. Então sempre no acionamento, eu tenho os três contatos de potência, vamos dizer assim, né, da corrente, normais, mais os contatos auxiliares. E precisou tirar, eu tiro aqui, ó. Tá off. Eu simplesmente puxo ele aqui. E lógico, eu tenho que manter ele fechado. Aí, aqui é o contato, o disjuntor motor normal. Agora nós vamos ver alguns detalhes importantes, que eu acredito que é bem importante você entender, que são sobre as partidas. Os tipos de partida que nós temos. A partir daqui você vai conseguir entender muita coisa. Então vamos lá. Quais são os tipos de partida que normalmente nós utilizamos? Normalmente nós utilizamos não. Quais são os principais tipos de partida? Então nós temos a partida direta, nós temos autotransformador, compensadora, estrela triângulo, soft start e inversor de frequência. Então esses são os principais que a gente conhece. Eu não vou dizer que a gente usa, porque tem alguns aqui que a gente não utiliza. Mas os principais são esses. Então, partida direta é bem simples, é aquela que todo mundo conhece. Você aperta, ele vai partir. Então, vamos imaginar. Se eu fosse colocar aqui, ó, esse disjuntor motor
para ligar diretamente um motor. Já falei, né? Diretamente. Vai ser uma partida direta. Eu vou entrar com o trifásico aqui, vou sair com o trifásico do motor e eu vou acionar o motor. Ou seja, eu tenho uma partida direta. Ele vai jogar aquela tensão toda no motor, vai acionar o motor de uma vez só. Vamos falar de uma maneira simples. Ele vai acionar numa pancada só. Então, esse é o tipo de partida direta. O motor é ligado diretamente na rede. Quando eu falo diretamente na rede, eu não estou falando que não vai ter proteção. Tem proteção, porém, ele é diretamente na rede, que eu digo, por quê? Porque não tem nenhuma intervenção. Não vou mexer na frequência, não vou mexer na corrente, não mexo em nada. Do jeito que vem da rede, ele vai ser ligado no motor diretamente. Aí depois nós temos a partida com autotransformador. Esse aqui já não é muito utilizado. O motor é ligado com uma redução na tensão nominal. Após ganhar a rotação, comuta-se para a tensão nominal. Aqui você vai ver, é muito comum mesmo, essa lógica é praticamente utilizada na maioria dos acionamentos. Você começa, joga uma tensão menor para você dar a partida, depois que ele chega num certo tempo que ele já pegou rotação suficiente, você comuta para a tensão nominal. Então é bem comum essa lógica para a gente utilizar na partida. Então o autotransformador é assim que ele funciona. Então o motor é ligado com uma redução, feito através do transformador, né, da tensão nominal, e após ganhar a rotação, comuta-se para tensão nominal. Aí nós temos a compensadora. Essa aqui, quando eu comecei lá em 2002 já estava bem a par dessas situações assim de comandos, e em 2002 já era antiga esse tipo de partida. Até existia chave compensadora, partida compensadora, já era antigo. Agora imagine agora como é que tá, né? Talvez em alguns lugares ainda utiliza, né, esse tipo de partida, mas é bem antiga esse tipo de partida. Então a compensadora, o motor é ligado com uma compensação, como o próprio nome já diz, né? Uma compensação na tensão através de transformador ou resistor indutivo. Então a lógica é bem parecido com o autotransformador. Ele vai partir com uma redução, né? Aí nós temos um que é muito conhecido, estrela triângulo. Esse aqui é bem conhecido, nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Então, a partir de estrela triângulo, o motor ele parte com uma tensão menor que o nominal. Então, ainda estamos dentro daquela lógica de partir com uma tensão nominal. Você depois vai entender por quê. E depois de um tempo, a tensão normalizada. Eu estou colocando aqui em termos bem simples para ficar bem didático. Então, ele parte com uma tensão mais baixa, para quê? Para a gente reduzir a corrente de partida e ter uma partida mais tranquila, vamos dizer assim. E depois de um determinado tempo, no caso da estrela triângulo, ele comuta os contatores, muda o fechamento do motor, e aí você tem uma tensão, o fechamento do motor, ele muda, e aí você, vamos dizer assim, passa o motor para a tensão nominal. Então você começa com uma tensão mais baixa, mas a tensão, na verdade, sempre é a mesma. Aqui que muita gente confunde. Você vai partir o motor com uma tensão mais baixa que ele espera. Vamos falar assim, eu tenho a tensão nominal 220 ou 380, eu vou manter essa tensão nominal sempre. Porém, o fechamento do motor que é diferente. Então, eu sempre vou manter um exemplo aqui, 220 volts. Só que eu vou partir o motor com o motor achando que ele vai receber 380. E ele vai receber uma tensão menor do que ele imaginava, só que a tensão nominal da minha rede. Eu não vou alterar a tensão da minha rede. Ele vai partir mais tranquilo, com uma corrente muito menor. Depois que eu já peguei um certo tempo, a gente temporiza isso, e aí você vai ter que ajustar conforme a carga, e em cada situação, você temporiza isso para ele comutar sozinho de volta para o fechamento normal, para que ele fique com a tensão nominal. Então, a tensão nominal do motor. Então, o motor parte com uma tensão menor, que é a nominal, e depois de um tempo, a tensão normalizada. Então, quando eu falo tensão normalizada, é que o fechamento do motor que muda, não que eu vou mudar a tensão. Mas daqui a pouco vai ficar mais claro. Aí nós temos a Soft Start. O motor ele é acionado com uma tensão controlada por meio de dispositivos eletrônicos e tem a sua tensão aumentada gradativamente. Então, novamente, é um pouco parecido
com a lógica, né, dos outros dispositivos. Eu tenho uma soft start aqui para te mostrar, eu acho que fica bem prático. Deixa eu te mostrar ela aqui. Essa soft start, para você ver, às vezes o pessoal pensa que é um negócio muito complicado e não é tanto assim. Pelo menos assim, em alguns casos pode ser um pouquinho mais complicado, mas é simples o dispositivo em si. Então vamos lá. Ó. Aqui nós temos. Esse aqui é o soft start. Ó. Vamos dizer assim, é como se fosse aparência, né? Como se fosse um contador aqui, ó. A aparência, eu já te mostro o outro lado. Como se fosse um contador aqui com alguma outra coisa aqui. Mas na verdade é como se fosse o contrário, como se fosse um contador aqui. Aqui é só a dissipação de calor, ó. Porque como são dispositivos eletrônicos, a gente precisa dissipar o calor. Então vamos dizer assim, a parte eletrônica é essa aqui, ó. Mas ele é muito simples. Aqui, ó, nós temos a potência. Então entra aqui L1, L2, L3, sai T1, T2 e T3, como se fosse o contador normal. Porém, aqui nós temos os acionamentos. Nós temos aqui a alimentação dele, A1 e A2, nós temos a entrada e o contato auxiliar. Aqui nós temos alguns ajustes que a gente pode fazer. Então, essa aqui é a aparência da Soft Start. Essa aqui é a aparência. É uma chave bem interessante. E ela traz muitas soluções interessantes. Então, é importante você conhecer a aparência, que quando você vê ao vivo, pessoalmente, você vai entender que é uma chave Soft Start. Fechado? Vamos voltar aqui. E aí, nós já vamos partir para o inversor de frequência. Esse aqui é top demais. Eu gosto muito do soft start, eu gosto demais. Agora, o inversor de frequência já é outro nível de equipamento. O motor ele é ligado com a frequência controlada. Então, aqui nós já temos uma outra lógica. Existem particularidades, mas normalmente você não mexe no nível de tensão. Então, se o motor é 220, ele vai partir em 220. Ah, mas como que é feito esse controle da partida ou durante o processo? Através da frequência. Você vai controlar a frequência. Então, enquanto o soft start você consegue fazer a partida suave, no inversor de frequência você consegue fazer a partida suave, você consegue fazer muitas outras coisas, invertendo a frequência. Então, por exemplo, a frequência aqui no Brasil é 60 Hz. Eu posso partir com uma frequência menor e aí eu vou aumentando ela durante o processo. Ou já estou com o motor ligado, está lá no meio do processo, eu posso diminuir ou eu posso aumentar essa frequência. Então, essa é a grande diferença. A qualidade no controle que você tem é absurdamente maior, é muito diferente. É de se esperar também que a diferença se demonstre também no preço, né? É de se esperar isso também. Mas, que é um tipo de partida absurdamente diferenciado, é. Pena que eu não tenho nenhum inversor de frequência para te mostrar aqui, mas esse já é mais comum, a galera conhece mais. Então, nós vamos ver aqui, em relação aos tipos de partida, algumas vantagens e desvantagens. Então, na partida direta, nós já vimos que o motor é ligado diretamente na rede. Qual que é a vantagem? Ele é muito simples de instalação e o custo é muito baixo. Então, uma partida direta, com um disjuntor motor, você consegue fazer. Partida direta, até com um disjuntor comum, você consegue fazer. Um contador, você consegue fazer. É extremamente simples, é extremamente barato. O único problema é a corrente de partida que é mais complicada. Porque como você não tem nenhum controle na partida, você vai partir com um pico de corrente bem alto. Aí, coisa de 5, 8 vezes a corrente nominal. Então, dependendo do tamanho do motor e a rede, ela pode sentir bastante. Então, a gente precisa entender qual seria a melhor solução em cada situação. Então, ele tem um baixo custo e uma instalação simples, ele tem uma corrente de partida alto e ele é indicado, é lógico, tem variações, para motores de até 5 CV. Existem situações e situações. Dependendo do caso, você pode partir motores de maior potência com partida direta? Até pode. Dependendo do caso, você precisa colocar um outro tipo de solução.
até em motores de 4 CV, por exemplo. Você precisa de uma outra solução. Então, a partida direta, ela é simples, ela, vamos dizer assim, é prática, barata de se fazer, mas tem as suas limitações. O impacto na rede é muito grande e tem as suas limitações. Aí, na sequência, nós temos a estrela triângulo. Eu já estou colocando estrela triângulo direto aqui, porque nós só vamos ver 4 tipos de partida. Como eu te falei, a compensadora é bem antiga, transformador também, nós não vamos nem ver aqui. Vamos ver o que é mais, vamos dizer assim, mais útil, né? Então, nós temos a estrela triângulo. A estrela triângulo, como nós já vimos, o motor parte uma tensão menor que o nominal e depois de um tempo a tensão normalizada. Reduz a corrente de partida em 1/3. Isso aqui é extremamente importante. É uma das principais características que sempre foi utilizado a estrela triângulo é isso. O pico de partida é extremamente menor. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho, vou explicar melhor para você, mas de maneira geral, justamente por aquela situação que eu te falei, que ele parte com uma tensão menor que ele imaginaria receber, então você consegue reduzir em mais ou menos 1/3 a corrente de partida. Isso é muita coisa. Então, ele tem algumas características específicas. Você precisa ter um motor de 6 pontas, por causa do fechamento. Porque nesse caso, o fechamento do motor, ele não é feito. Deixa eu pegar o motor aqui, para você entender. O fechamento do motor, ele não é feito aqui na caixa. Normalmente, a gente faz o fechamento do motor aqui na caixa. Vou pegar uma chave aqui. Tá aqui. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para te mostrar. Ah, já está aberto. Beleza. Eu não vou conseguir mostrar na outra câmera, mas aqui vai dar para você ver. Então aqui nós temos um motor. Ó. Esse aqui, ele é 6 pontas. Nesse aqui eu consigo fazer ligação estrela-triângulo. Daqui a pouco eu vou te mostrar um vídeo onde eu fiz essa ligação. Porque para eu fazer a ligação aqui é muito complicado, demora muito para você fazer essa ligação estrela-triângulo, e uma aula não daria tempo. Então, eu trouxe essa parte onde eu estou montando para você ver em detalhes. Então, aqui, ó, normalmente, numa partida direta, por exemplo, nós fazemos o fechamento do motor. Deixa eu te mostrar o fechamento do motor, acho que dá para mostrar aqui, vamos ver. Vai dar sim. Aí você consegue entender aqui melhor. Olha aqui, esse aqui é o fechamento do motor. Então, nós temos aqui, ó, menor tensão e maior tensão. Então, aqui vai depender do que eu quero fazer. Então, vamos lá. Aqui é um motor trifásico. Nós temos... Cadê aqui? Aqui, ó. 220 380, ó. Então, a tensão dele é 220/380. O que quer dizer isso? Qual que é a tensão menor? 220 ou 380? 220, a tensão menor. Então, a tensão menor é no fechamento triângulo. A tensão maior, nesse caso 380, é no fechamento estrela. Então, muita gente se confunde. Tem gente que decora isso aqui e fala, então, ó, 220 é menor tensão, é triângulo. Então a pessoa pensa assim, sempre que for 220 é fechamento em triângulo, e sempre que for 380 fechamento em estrela. Negativo. Você precisa ver no seu motor qual o fechamento, porque ele poderia ser 380/440, e aí seria diferente. Entre 380 e 440, qual a menor tensão? 380. Então, a menor tensão seria fechado em triângulo e a maior tensão, no caso 440, seria fechada em estrela. Então, a gente precisa cuidar disso aqui. Sempre que você for trabalhar, preste atenção nesses detalhes e muitas outras características aqui, né? Detalhes que a gente precisa prestar atenção. Então, nesse caso, 220 é a menor tensão, a gente vai considerar isso aqui. Então, esse motor, ele pode ser ligado tanto em 220 quanto em 380 volts. Um detalhe que é muito importante você entender é o seguinte:
Existem muitas, mas muitas pessoas que acham que 220, por exemplo, é muito comum em região como aqui no Paraná, que nós temos a tensão entre fase neutro, 127 volts, e para ter 220 volts eu preciso de duas fases. Então, muito comum o pessoal achar assim, ó, fase neutro, ou seja, uma fase 110. Na verdade, é 127, né? Em casos raros é 110, mas tudo bem. 127 volts, 220 volts, e aí quando eu tenho três fases, 380 volts. Não é assim. É 127 volts, 220 volts e 220 volts. Nós temos 220 volts bifásico e 220 volts trifásico. Para eu ter os 380 volts no trifásico, eu tenho que estar numa região onde é no monofásico 220 volts. Aí eu tenho 220 volts no monofásico, 220 volts, 380 volts no bifásico e 380 volts no trifásico. Então, eu já vi muita gente cometer esse erro. E lá no começo, eu também cometi esse erro. Eu achava que era 380, porque eu sempre ouvi falar isso. Até que eu comecei a estudar e descobri que não era. Então, muito cuidado com isso. Nem sempre o trifásico é 380. Por exemplo, aqui no Paraná, para você ter um trifásico 380, você tem que estar num local onde a entrada é de alta ou um transformador específico ali para aquela região. Então, por exemplo, em shopping é comum. Normalmente a tensão nominal do shopping é 220 volts, entre fase neutro é 220 volts. Na indústria também, mas assim, não é algo comum. Dependendo da indústria, até indústrias de médio porte, eu já vi que o mais comum é 220, então você tem que cuidar nisso. Então vamos lá: 127, 220 e 220. Ou então 220, 220, 380 no bifásico e 380 no trifásico. Então você tem que analisar bem isso aí, só para você entender. Então, vamos voltar aqui. Então, 220, menor tensão nesse caso, 380 é maior tensão. Então, se eu for ligar ele num trifásico, sempre que nós estamos falando trifásico, tá? Em 220 ou 380, que esse motor, ele é trifásico. Então, se eu vou ligar ele em 220, em 220 volts, né? Sempre que vai ser no trifásico, eu vou fazer o fechamento na menor tensão. Como é que eu vou fazer o fechamento na menor tensão? Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui para você enxergar. Não vai dar para você ver mais do que isso, porque se eu inclinar aqui, ó, vai subir e você não vai enxergar. Mas só deixa eu te mostrar assim, ó. Ó, aqui é a caixinha de ligação do motor. Normalmente, como é que nós fazemos? Nós fazemos o fechamento aqui, deixa eu voltar aqui. Fazemos o fechamento aqui, a combinação, vamos dizer assim, conforme o diagrama aqui, fazemos a ligação, deixamos aqui dentro e saímos com a fiação para fora. Normalmente é feito assim. No estrela triângulo, eu preciso de todo acesso a todos esses condutores. Eu preciso levá-los independente para o acionamento. Então tem algumas características. Então no estrela triângulo eu preciso das 6 pontas do condutor. Essas aqui são as bobinas, beleza? Então vamos lá. Eu vou ligar ele na menor tensão. Então eu vou fechar o T6 com o T1. Então eu vou encontrar aqui, ó. Acho que dá para você ver aí, né? T4, T2, T1, tá? Então, T1 com T6. Vamos segurar aqui. E aí, você vai procurando aqui, ó. T5, T3, T6. Por que será que é sempre a última opção, né? Então, vamos lá. Menor tensão, T6 e T1. Então, eu tô com o T2. Ah, é o azul. Aqui, ó. T1 com o T6. Então, eu vou unir esses dois, ó. T1 com T6. Não vou unir muito bem, só para você entender. Unir aqui, beleza? Agora T4 e T2. Então, T2 com T4 aqui, ó. T4, acho que dá para ver aí, né? E o T2 é esse aqui. Então, vamos conferir aqui. T4 e T2. Eu vou uni-los aqui. E aí sobrou quem?
T5 e T3. Vamos olhar aqui se está certo. Conferir de novo T3 e T5. Vamos ver se está certo. T3, T5. Fechou. É isso aqui. Então, quando eu vou ligar ele no 220 volts trifásico, uma fase vai aqui, a outra fase vai aqui e a outra fase vai aqui. Então, normalmente eu conecto a fase que vai para lá aqui, a fase e a outra fase, deixo aqui dentro, lógico, isolado, e só saio com as três fases. Esse é o fechamento. É assim que você faz o fechamento na menor tensão. Beleza? Essa informação é importante para você entender o estrela triângulo ali na frente quando eu te mostrar o vídeo. Ok, então é assim que eu faço. E se fosse a maior tensão, o que que eu faria? Eu pegaria o T6, ó, T4, T6 e o T5. Aqui. Esses três eu vou fechar juntos. Ó, todos eles. Vou conectá-los. Tá vendo aqui as ligações, ó? Eles estão conectados. Eu não sei se você entendeu esse detalhe, acho que eu não expliquei direito, ó. T6 e T1, tá vendo que estão conectados? Ó, a bolinha do T6 ligado com o T1 no L1. A bolinha do T4 está ligado no T2, no L2. No caso, a linha, né? No caso, a fase. E o T5 está ligado no T3, no L3. Nesse caso aqui, eu tenho T6, T4 e T5 fechados. Está vendo que o fechamento está assim, ó? Não está mais assim, ele está assim, ó. Então, eu vou ligar eles, ó. Tá vendo a linha? É a ligação. Então, eu ligo T6, T4 e T5. Tá aqui, ó. T6, T4 e T5 conectados aqui. Vou isolar. E agora, o que que eu vou fazer? T1, T2 e T3 na fase 1, 2 e 3. Muito simples. Aqui eu vou ligar o trifásico. Vou isolar, vou guardar lá dentro. Esse é o fechamento, essa é a lógica do fechamento. Guarda bem isso aqui, ó. Guarda bem isso aqui que você vai. É uma informação importante esse fechamento aqui, ó. Esse fechamento você vai entender do que se trata daqui a pouquinho. Então, para eu fazer o fechamento do motor, normalmente eu faço fechamento do motor aqui dentro, tampo aqui, beleza. No caso da estrela triângulo, eu preciso levar essas 6 pontas para o comando. Leva para lá, traz o comando, afinal de contas, eu preciso ter acesso a essas 6 pontas. Eu não tenho como não ter acesso a isso. Voltando lá. Estrela triângulo. Então, eu preciso o motor com 6 pontos, ele tem que ter 6 pontas e eu preciso ter acesso a ele. E também a tensão adequada. Isso aqui é importante. Eu preciso ter a tensão adequada. Por quê? Vamos voltar aqui para você entender mais um detalhe. Porque a minha tensão nominal, ela tem que ser equivalente à menor tensão do motor. Você está vendo que o motor é 220/380? Então ele pode ser ligado em 220 e também pode ser ligado em 380. Eu tenho as duas opções. Porém, para eu ligar o estrela triângulo, não basta só isso. Então, esse motor, em situações normais, eu posso ligar numa rede 220, posso ligar numa rede 380. Mas para ligar em estrela triângulo, esse motor eu só posso ligar na rede 220. Só. Por quê? Porque quando eu vou utilizar a partida estrela triângulo, eu preciso que o motor ele tenha 6 pontas e principalmente a tensão adequada. Se eu não tiver essa tensão adequada, o que quer dizer essa tensão adequada? Que a minha tensão nominal da rede seja igual à tensão, à menor tensão do motor, ao fechamento da menor tensão, no caso aqui, o triângulo. Então, esse aqui só pode ser ligado, estrela triângulo, na rede 220. Entendeu? Ah, mas ele tem fechamento para 380. Tem, mas não para ligar como estrela triângulo. Daqui a pouco vai ficar mais fácil de você entender. De maneira geral, como eu já falei, tem variações. É utilizado para motores a partir de 7,5 CV. Você pode utilizar para motores menores, com menor potência? Pode. Ah, mas pode ser maior? Claro, maior pode também.
Então, tudo depende da aplicação. Para que você quer essa partida? Qual tipo de acionamento ela vai fazer? A parte do acionamento dela é igual, mas que tipo de carga ela vai acionar? Esse motor está fazendo o quê? Qual tipo de trabalho? Então, por exemplo, se é um motor que parte muito pesado, é bem complicado você utilizar essa partida. Por quê? Porque como ela vai partir com uma tensão menor, ele vai partir com uma potência menor e também uma corrente menor. Então eu tenho uma redução bem considerável no torque do motor. Então ele vai, vamos dizer assim, ele vai partir mais fraco. Então é mais ou menos isso. Então, dependendo do tipo de aplicação, eu não consigo utilizar esse tipo de partida. Então é importante eu analisar isso. Agora nós vamos partir para as, vamos dizer assim, tipos de partida mais tecnológicas, se podemos assim chamar. Então vamos lá. Agora a partida soft start. Como o nome já diz, você imagina que ela parte suave. Nós já vimos as características ali, que o motor é acionado com uma tensão controlada por meio de dispositivo eletrônico que tem a sua tensão aumentada gradativamente. Tá. Qual que é a vantagem desse tipo de partida? Ele não gera picos na corrente partida. Então, assim, você consegue partir o motor sem aquele pico enorme de uma partida direta. Você consegue partir muito mais tranquilo. Então, essa é a grande vantagem. Em algumas aplicações, ela é a única solução. Então, tem situações que, por mais que a gente viu ali alguns minutos atrás, que o pico, desculpa, o preço é bem maior. Nem se compara o preço de uma partida direta com uma soft start. Ela é muito mais cara. Só que tem algumas situações que não tem saída. Você não consegue fazer a partida direta, você precisa de um soft start. Então, não tem muito para onde correr em algumas situações. Aí uma coisa, entre aspas, ruim, é uma característica, né? Que é um maior custo quando a gente compara com as partidas convencionais. O que também é um pouquinho de. Não é tão justo, né? É claro que a gente vai considerar quanto custa uma solução, quanto custa a outra. Se é possível a gente utilizar um e outro, logicamente, o contratante vai preferir a solução mais barata. Em algumas situações, a gente não tem opção, tem que ser mais caro e pronto. Mas, apesar de ser injusto a comparação, é assim que funciona. Ela é mais cara, muito mais cara que a convencional, e não tem o que fazer. Lógico, tem absurdas vantagens, mas especificamente falando do preço, tem sua diferença. E aqui nós temos o inversor de frequência, que aí sim o cara é mais caro. Esse é. Então, nesse caso, o motor é ligado com uma frequência controlada. Quais são as vantagens? Você tem controle da velocidade, um controle absurdo. Você tem torque, a partida, você mudar assim, a diferença de você usar uma partida direta para você utilizar um soft start não, um inversor de frequência, é mais ou menos você sair assim de uma bicicleta, não vamos exagerar, de uma moto para um carro extremamente tecnológico e automático. É mais ou menos isso. Você sai de uma motinho fraquinha para um carro automático que tem tudo. Você aperta o botão, sobe vidro, abaixa vidro, faz teto solar, dá partida no botão, é automático, dirige sozinho. É mais ou menos isso. A diferença. Ah, tem diferença do preço. Não era de se esperar menos. É claro que vai ter diferença de preço, mas a solução também é absurda. Por isso é complicado a gente comparar preço. É lógico, volto a falar, é importante, mas é injusto eu comparar preço. Ah, quanto que custa esse carro? 700 mil reais. Ah, não, o Palio é muito mais barato. É claro que o Palio é mais barato, mas não tem comparação com esse carro de 700 mil. Então vamos lá. O custo, qual que é a parte ruim, vamos dizer assim, o ponto negativo, o custo. Mas sempre que você tem grandes vantagens, normalmente você tem também grandes custos envolvidos. Então, tem essa situação, a gente tem que levar em conta, tem que entender, mas é importante a gente saber que o preço que você vai investir, no caso a indústria vai investir, ela vai ter retorno absurdo nas soluções que ela vai ter. Economia de energia, um processo bem elaborado, não tem comparação. E sem falar que tem soluções que é só o inversor de frequência, mais nada resolve. Então, não tem muita saída.
Agora aqui eu quero mostrar para você alguns esquemas aqui de ligação para você ver que é algo relativamente simples a ligação aqui. Eu tenho aqui o soft start. Nós vamos passar rapidamente por esse assunto aqui, que não é o assunto principal, não quero entrar em detalhes muito grandes sobre esses sistemas. Mas aqui eu tenho uma rede trifásica, então eu estou pegando aqui o trifásico, venho para o disjuntor motor. Aqui é um elemento de ligação, conexão direta, que você pode conectar diretamente o disjuntor motor na soft start. Então, é uma opção que você tem. Então, aqui eu tenho o disjuntor motor para fazer a proteção, aqui a conexão e aqui aquela soft start que eu te mostrei. Vamos ver se é o mesmo modelo. 3014. Isso aqui deve ser um modelo diferente. Não dá para ver aqui na foto. Ah, não, esse é o R30. Beleza. Essa aqui é um pouquinho maior do que essa que eu te mostrei. Mas o importante é você entender que a gente consegue conectar. Então, eu saio da rede, venho para o disjuntor motor, passo pelo soft start que vai fazer o controle e eu vou para o motor. E aqui eu tenho a parte do comando, que eu pego aqui. Nesse caso, eu peguei S e T, duas fases aqui, coloquei um disjuntor de proteção para o comando. Isso aqui é muito importante. Você precisa de uma proteção para o comando e uma proteção para a potência. Porque a potência é a potência, você já sabe a corrente que é. O comando, a corrente é muito mais baixa, você precisa ter uma proteção separada. Nesse caso aqui especificamente, eu peguei a mesma tensão do. O comando é a mesma tensão da potência, mas nem sempre é assim. Às vezes, você tem aqui uma separação, né? Essa rede trifásica não vem para cá, e a alimentação aqui você faz, por exemplo, em corrente contínua, ou qualquer outro tipo de tensão, né? Você pode fazer tensão baixa aqui, ou sei lá, 220 aqui, e aqui por algum motivo 127 volts. São possibilidades que você pode fazer. Mas afinal de contas aqui, eu tenho a soft start aqui sendo alimentada, a 1 e a 2, e eu tenho o acionamento aqui da partida dela através de um botão, por exemplo, que eu posso colocar aqui, uma chave seletora, alguma coisa que eu faça esse acionamento. Então você veja que a ligação dela é muito mais simples, porque a parte complicada é a chave que vai fazer. Então você não precisa de fazer toda uma ligação muito complexa, porque é a própria chave que vai fazer. Aqui eu vou te mostrar outro desenho que, sinceramente, eu não lembro do que era. Isso aqui é uma partida, isso aqui é uma partida direta. É uma partida direta. Olha só, o esquema é parecido. Lembra que eu falei que a gente, dependendo do caso, a gente pode colocar numa página a parte da potência, na outra parte a parte do o comando. Dependendo do tamanho, como esse aqui é um diagrama bem simples, é um esquema bem simples, eu coloquei na mesma página. Então ficou aqui, ó, o trifásico, beleza? Aí nós temos aqui a derivação, eu tenho a proteção aqui, eu tenho o contator aqui e o relé térmico aqui. E sai para o motor, muito simples. Fechado? Aqui, como eu estou usando a mesma tensão, eu estou vindo aqui com o S e o T, poderia ser R e S também, aqui não faz diferença nenhuma. O importante é eu ter a proteção aqui, e aqui é o esquema. Então, por exemplo, eu peguei o S para ser como se fosse o A1 da bobina. Então, como normalmente a gente aciona A1 e A2, que é a bobina de contator, a alimentação dos componentes, normalmente A1 e A2, eu separo assim, por exemplo, uma fase vai ser A2, ela vai alimentar todos os A2, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, ela alimentou aqui e alimentou aqui. Aqui eu fiz uma saída para lá, como se precisasse fazer mais coisa, eu deixei a saída para lá. Então, a fase T, ela está alimentando o A2 do contactor, o X2, que é como se fosse o A2, só que é da sinalização, né? Aqui é opcional, e aqui também. Então, todas as partes 2, seja A2 ou X2, eu estou alimentando com a fase T. A fase S, eu estou fazendo os acionamentos, o comando em si, quem vai mandar em tudo é a fase S, que ela está aqui, ó, no botão vermelho, normalmente utilizado o botão vermelho aqui, que esse aqui é o desliga.
Posso colocar a chave de emergência também, mas cada situação é uma situação. Aqui é o B2, que no caso seria o acionamento. Aqui eu faço para ligar o sistema. Aqui eu faço aquele jump que nós fizemos na aula aqui, que a gente faz o selo, né? O contato de selo para manter o contator ligado. Aqui é o relé térmico, a proteção. Se tudo isso aqui estiver de acordo, eu vou alimentar o contator. Então, nós já fizemos essa ligação. E aqui eu coloquei algumas opções de sinalização que eu posso colocar. Algumas opções. Beleza? Então, aqui eu estou usando o contato aberto, contato fechado, para sinalizar. Isso aqui é basicamente o que fizemos na semana passada. Na aula passada, ou retrasado, nós fizemos essa ligação aqui. Basicamente é isso. Agora, eu quero te mostrar... Não, isso que eu não te mostrei. Eu quero te mostrar isso aqui. Esse aqui é o esquema de ligação estrela-triângulo. É isso aqui. Aqui está até bem bonitinho, simplificado, está ótimo. Mas a primeiro momento pode ser que te assuste isso aqui. Não se preocupe, é bem tranquilo. Então nós temos uma rede trifásica aqui. Nós utilizamos para fazer estrela-triângulo 3 contatores. Lembra que eu falei para você que inicia numa tensão, na verdade é a mesma tensão, mas é comum a gente falar assim, inicia numa tensão menor, depois passa para tensão nominal. Mas como eu expliquei, não é a tensão que muda, e sim o fechamento do motor. Então, para a gente conseguir fazer esse fechamento, a gente precisa utilizar 3 contatores, que é esses 3 aqui, ó, identificados como K1, identificado como K2, identificado como K3. Esse K3, ele é só para fazer o fechamento. Lembra que eu falei para você prestar atenção naquele fechamento que nós fizemos? Nós unimos ali o T6, T4 e T5 do fechamento em estrela. Aquele fechamento lá é isso aqui, ó. Aqueles 3 fios emendados lá, fechados, fechando o circuito lá. A pessoa fala que aqui é para fechar o curto-circuito. E realmente ele fecha o curto-circuito entre esses 3 fechamentos. Seriam 3 fases, mas não é. São os fechamentos. Então, esse aqui é só para fazer o fechamento da maior tensão, do fechamento da maior tensão. Ele é usado por poucos segundos, esse contator. Então, aqui, ó, olha como é que é o esquema de ligação. O K1, ele vai pegar 3 fases, o K2 vai pegar as mesmas 3 fases, lógico, mas aqui, ó, note que a gente tem as saídas, as pontas dos motores. Então, aqui vai pegar T1, T2, T3, aqui T4, T5 e T6. Então, por isso que eu lembro que eu falei que as 6 pontas tinham que sair do motor, por causa disso. Porque 1, 2 e 3 vai aqui, aqui vai 4, 5 e 6. E note que aqui faz um negócio aqui, ó. Essa ligação, acho que foi na primeira aula que eu falei, nunca acione o contator manualmente. Nunca chega lá, eu já vi muita gente fazer isso. O cara vai lá e mete a chave aqui para acionar o contator manualmente e forçadamente. Nunca faça isso. Se você fizer numa ligação dessa aqui, a coisa fica muito feia. Porque, por exemplo, esse contator aqui, ele é fechado num momento específico. Mas vamos imaginar que esse contator esteja fechado. Tá vendo que ele está fechando um curto-circuito entre esses 3 condutores aqui? Por que ele está fechando? Esquece essa parte aqui, ó. Esse contator está aberto. Vamos imaginar que esse esteja fechado. O que é esse aqui? Lá na ponta é o T6, T4 e T5. É aquela ligação que a gente viu. Então, a mesma coisa que eu fechasse aqui no motor, eu estou fechando aqui, ó. Então, em vez de fechar aqui no motor, que não tem como, que eu preciso fazer o fechamento diferente, eu estou fechando ele aqui. Então, imagine, eu estou fechando o curto-circuito aqui, imagine que eu venho aqui, ó, e aperto, forço esse contator aqui a fechar. O que você vai imaginar? Fase R, vem aqui, ó. Fase S, vem aqui. E a fase T, vem aqui. As 3 fases se encontrando aqui. Vai bonitão? Deixa eu testar. Bom, você acha que vai ser um barulho bonito? Você acha que vai sair um fogo bonito? Dependendo da proteção aqui, até não. Mas eu não arriscaria. Eu não tenho essa curiosidade para ver o tamanho do barulho e do estrago que vai fazer. Eu prefiro não fazer isso. Então, toma muito cuidado. Esse é um fechamento seguro? É muito seguro, mas a gente precisa tomar cuidado, precisa ter muita atenção. Então, esse curto aqui, ele é controlado.
Então, como que é a lógica? Eu vou fechar esse contator aqui, inicialmente, em o fechamento de maior tensão. Então, vai fechar esse e esse aqui por alguns segundos, depois ele vai comutar, esse aqui vai desligar e vai fechar esse aqui. Quando eu tiver, nós já vimos esse e esse acionados, nós já vimos que esses três aqui estão ligados, então nós estamos na maior tensão. Quando esses dois aqui, ó, estão ligados, o que que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, vamos acompanhar, ó, R e R, tá? Então, um R está no T1, o outro R está no T6, é aquele fechamento que nós vimos, T1 e T6. Então, T6 junto com T1, é aquele fechamento que nós vimos. O S, juntamente com o S, eu estou aqui no T4 e T2, é aquele fechamento que nós vimos. E o T está no T3, a fase T, né? A fase T está no T3 e a fase T está no T5. É aquele fechamento que nós vimos. Então, eu consigo fazer dois fechamentos. Olha só como os caras antigamente eram espertos. Eles fizeram dois fechamentos diferentes no mesmo motor ali em questão de segundos. Você muda, desliga de um e já liga o outro para fazer a partida estrela triângulo, mas a ideia é que ela seja uma partida mais suave, com uma corrente menor. Lógico, tem suas limitações, mas é uma corrente menor. E aqui é todo o esquema que a gente tem para fazer essa ligação. Então, assim, quem inventou isso aqui tá de parabéns, absurdamente. Eu quero mostrar para você uma aula aonde eu mostro a ligação desse motor. É coisa rapidinho, eu vou mostrar para você e a gente continua aqui. Deixa eu passar aqui para você entender. Professor Leônidas, tá sem som esse Oi? vídeo. Esse vídeo, não sei se tem som, mas não tá passando. Deixa eu ver aqui então. Deu ruim lá, então vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui, às pressas aqui para você entender. A parte principal para você entender é a parte da ligação estrela e triângulo, por que que ele dá essa diferença? Vamos lá. Eu vou fazer o desenho aqui, ó. Vocês não esperem coisa bonita. Opa! Vocês não esperem coisa bonita. Vamos lá. Feio. Feio de novo. Melhorou um pouco. Então vamos lá. Aqui nós temos uma ligação em estrela. Desculpa, triângulo. E aqui eu vou fazer uma ligação em estrela.
Beleza? Tranquilo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu poderia pegar aquela imagem, mas acho que vai complicar. Vamos fazer assim, ó. Eu vou só mudar a cor aqui para você entender. Então, aqui, ó, nós temos uma bobina aqui. Esse fechamento que nós vimos são as bobinas. Ok? Essas são as bobinas. Então, aqui é a menor tensão. Esse é lado de cá. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Acho que é esse aqui. Então, aqui nós temos a menor tensão e aqui a maior. Porque o mesmo motor eu consigo ligar ele em duas tensões diferentes. Por que eu consigo fazer isso? Porque note aqui, ó. Nesse fechamento aqui, eu utilizo 220. Então, aqui vai a fase, um exemplo, né? R, S e T. Aqui também, R, S e T. Nos dois nós temos RST. Porém, a grande diferença dos fechamentos é isso aqui, ó. Eu tenho 220 entre essas duas bobinas aqui, ó. Entre esses dois pontos aqui, ó. Entre R e T, eu tenho quantas bobinas? Uma só. Então, quando eu ligo na menor tensão aqui, eu tenho, no caso do exemplo que eu vou dar aqui, 220 volts. Agora, vamos ver, aqui está invertido, mas não tem problema, qual é a tensão entre R e T. Nesse caso aqui é maior tensão, no caso que a gente está vendo aqui é 380 volts. Então, a maior tensão é 380 volts. Então, entre os dois, eu vou pegar aqui para ser mais específico, né? As mesmas fases, eu tenho 380 volts. Só que note, a grande diferença é essa. Enquanto aqui, entre R e T, eu tenho uma bobina só, aqui entre R e T, eu tenho duas bobinas. E isso aqui faz toda a diferença. Essas duas bobinas farão toda a diferença. Por quê? Aqui é questão por ser uma rede trifásica, provavelmente vocês já sabem desse detalhe, mas aqui eu tenho a raiz de 3. Então, a tensão aplicada entre esse polo aqui, entre esse lado aqui da bobina e esse lado da bobina é 220 volts. Aqui os 380 está passando pelas duas. Ou seja, em cada uma, em cada uma dessas aqui, nós temos 220 volts. Apesar de que no conjunto eu tenho 380 volts, em cada uma independente eu tenho 220 volts. Então é assim que eu consigo ligar o mesmo motor em duas tensões diferentes, só mudando o fechamento. Então, se eu quiser na menor tensão, eu faço em triângulo. Se eu quiser na maior tensão, eu faço no sistema estrela. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, de maneira geral, 380 volts, e aqui em cada uma separado, eu tenho 220 volts. Então, aqui poderia ser outras tensões? Sim, poderia. Nesse caso específico, é 220, 380. Então, menor tensão sempre vai ser assim. Aqui é todo o detalhe. Se você entender isso aqui, você consegue entender todo o resto. Não só para fechamento estrela-triângulo, mas também para o fechamento de maneira geral. Você consegue entender como é que pode o mesmo motor ligar em tensões diferentes e não queimar, justamente por causa desse detalhe. Então, continuando aqui, eu vou ligar R e S e eu vou ligar S e T. Todos aqui nós teremos 220 volts. Lembrando, porque aqui é 220 volts. Beleza? Aqui eu já tenho 380 volts. Então, 380, 380 e 380. Só que 220, 220 e 220. Aqui eu resolvo
todos os problemas. Aqui eu consigo entender toda a situação. Agora eu vou colocar nas imagens ali e eu vou explicando para você, que eu acho que é mais fácil aqui. Deixa eu colocar aqui. Então aqui o desenho está melhor, né? 1000 vezes melhor, mas é exatamente isso que eu estou explicando, que é como é o fechamento em 220 e como é o fechamento em 380. Sempre você vai ter ali a tensão conforme o que você quer. Vamos um pouquinho para frente aqui, para eu pegar a parte do fechamento. Aqui, ó. Vamos pausar aqui. Olha só, qual que é a intenção? Deixa eu voltar para mim aqui. O que eu quero quando eu faço essa ligação? A principal ideia é eu conseguir, no mesmo sistema, partir em duas tensões diferentes. Lembra que eu falei que a tensão é a mesma? Eu não vou mudar a minha tensão. A minha tensão é 220 trifásico. Eu não vou mudar a minha tensão. Como que eu faço para ele partir mais, uma corrente mais baixa? Eu vou partir ele no fechamento estrela. Então, olha só, eu tenho a minha corrente nominal, 220 volts, só que eu vou fazer o fechamento como se fosse 380 volts. O que vai acontecer? O motor, vamos falar de uma maneira assim simples para você entender. O motor, ele está esperando receber uma tensão aqui de 380 volts, porque entre essas bobinas aqui, seria 380 volts, eu vou ter 220 volts em cada uma, é o que ele está esperando. Só que, na verdade, na hora de partir, não vai ser 380. Eu vou aplicar nele aqui 220 volts. E o que acontece? O 220 volts, quando eu aplicar aqui, tá feio, mas não tem problema. Quando eu aplicar 220 volts, vai acontecer uma situação que muita gente confunde. Tem muita gente que acaba aplicando algumas leis da física, alguns conceitos elétricos de maneira errada. É muito comum o pessoal falar assim: quanto maior a tensão, menor a corrente. Por quê? Porque a pessoa fala assim: ah, um chuveiro em 127 volts tem a corrente muito maior do que um 220 volts. Então, quanto maior a tensão, menor a corrente. E dependendo da lei que você aplica, isso é verdade. Mas quando você vai ver numa situação real, você entende que não é assim que funciona. Por quê? Um chuveiro, ele é 220 volts. Ó, eu tenho um chuveiro aqui. Ele é lindo, meu chuveiro, coisa bonita mesmo. Esse chuveiro aqui, ele em 127 volts, ele gera normalmente aí uns 5.500 watts. É o mais comum. Em 220 volts, ele vai gerar aí, é que vai variar, né, a tensão. Mas vamos fazer um cálculo aqui. Se eu pegar esse mesmo chuveiro de 5.500 watts, eu não sei se tem o calculador aqui, e depois que aparecer os calculadores eu não consigo calcular mais. Mas vai dar aqui, deixa eu ver se aqui faz direto, 5.500. Aqui não faz direto. Deixa eu mudar para mim. Vou pegar a calculadora aqui, porque é triste, a gente desaprende. Sim, opa. Cadê o negócio aqui? Aqui, ó. 5.500 divididos por 220. Ah, vou dividir por 2 aqui. Vai dar 25 amperes, 20 e poucos amperes aqui. Vai dar 20 e poucos amperes aqui. Aí o que acontece? O cara olha aqui. Ah, eu coloquei errado aqui, ó. Eu coloquei 5.500, né? Aqui era a corrente. Então aqui vai dar 43 amperes, se não me falha a memória, tá? 43 amperes. E o 5.500 em 220 vai dar aí uns 20, 25 amperes, vamos colocar assim. Beleza. Aí o cara fala, viu só? Quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente, porque o chuveiro na mesma potência, ele tem menor corrente. Mas não é isso que acontece. Por quê? O resistor não é o mesmo.
Não é o mesmo, é um resistor totalmente diferente, ou resistência, como o pessoal costuma falar. O valor de resistência, ele é diferente. Então, a gente não pode aplicar essa regra direto. O que que eu tenho que entender? Se eu pegar a mesma resistência e colocar uma tensão maior, eu vou ter uma potência muito maior. Por isso que, se o meu chuveiro, que parece um abacate, chuveiro parecendo um abacate, olha aqui, ó, parece um abacate. Então, ó, eu decido transicionar aqui, ó, 127 volts em 5.500 watts, eu tenho 43 amperes, beleza? 220 volts em 5.500, eu tenho 25 amperes. E aí a galera tem essa ideia. Só que a resistência aqui, ó, ela não é a mesma. Eu mudo de resistência quando eu vou utilizar 127 volts ou 220 volts. Porque se eu pegar esse resistor aqui, ó, essa resistência aqui, ó, se eu pegar ela e colocar ela em 127 volts, só que eu aplico 220 volts nela, o que vai acontecer? Ah, vai queimar a resistência. Exatamente isso que vai acontecer, queimar a resistência. Mas por que que vai queimar a resistência? Porque ela está recebendo uma tensão muito maior do que ela esperava, e conforme a tensão é maior, a potência é muito maior também. Então, a resistência ela tinha a função, ela foi programada, calculada para que em 127 volts ela pudesse esquentar a água, ela é o suficiente para esquentar a água. Enquanto ela estiver com a água ali dentro da água, ela não vai queimar. Só que quando eu coloco praticamente o dobro dessa tensão, ela vai aumentar muito mais, praticamente o dobro da potência. E aí ela não vai suportar, ela vai estourar. E é isso que acontece, por isso que queima, porque ela tem uma potência muito maior. Então, por isso que queima. Então, a regra, de maneira geral, é quanto maior a tensão, maior também vai ser a potência, porque esse é o detalhe principal. O resistor é o mesmo. Se eu mantiver o mesmo resistor, eu vou ter quanto maior a tensão, maior vai ser a potência, porque a tensão ela é a força que empurra os elétrons. Eu vou empurrar com mais força. Se eu empurro com mais força, eu vou ter mais potência, uma corrente maior, uma potência maior também. Então, por isso que eu utilizo esse sistema. Então, vamos lá. Quanto maior a tensão, maior será a potência. Agora, se eu colocar uma tensão menor, coloquei aqui uma tensão menor, nesse caso especificamente aqui, ó. Eu coloquei uma tensão menor, qual vai ser o resultado? Vai ser uma potência menor e automaticamente vai ser uma corrente menor. Então, esse é o sistema que eles utilizam para fazer essa partida. Então, o motor, de maneira geral, como eu costumo falar, ele pensa que vai receber 220 e ele recebe, desculpa, ele pensa que vai receber 380, o fechamento dele é para receber 380 e eu estou aplicando sobre ele apenas 220. Menor tensão, menor potência. Se eu tenho menor tensão, se eu tenho menor potência, eu vou ter uma menor corrente também. É por isso que eu tenho um menor pico de partida, por causa da menor tensão, que gera uma menor potência. Então, eu vou aplicar aqui uma menor tensão, gerando uma menor corrente. Mas isso acontece durante pouquíssimo tempo. É durante uma fração de segundos, desculpa. É durante alguns segundos que eu vou aplicar esse fechamento aqui, essa tensão no fechamento maior. Chutando aí mais ou menos 5, 7 segundos, em alguns casos um pouquinho mais, é só o suficiente para o motor sair da inércia. Ele tem que dar a partida para daí ele conseguir mudar. Então, com a potência mais baixa, ele não vai conseguir chegar em plena potência dele, porque ele está com uma tensão, corrente e potência mais baixa. Então, eu vou começar com ele mais devagar, ele não vai ter toda a força dele, mas depois que ele engrenou, eu posso ligar o outro fechamento, o fechamento em triângulo, porque daí ele já vai ter começado, não tem aquele pico muito grande na partida. A ideia é essa, então. Então, esse fechamento aqui
é temporário, em alguns segundos, só para ele vencer a inércia, e depois nós passamos automaticamente para esse fechamento. Então, nesse fechamento, ele consegue trabalhar. Aqui ele não executa trabalho, aqui é só partida. Se você executar trabalho aqui, você vai forçar demais o motor, porque ele está com a potência tudo reduzido. Então, para trabalho, vai chegar nessa parte aqui. Então, ele vai estar em pleno funcionamento. Aqui nós temos a tensão correta, o fechamento correto, cada bobina estará recebendo 220 volts como deveria ser. Então, isso vai funcionar perfeitamente. É aí que a gente vai conseguir entender como é o funcionamento. Então, volto a dizer, eu não mudo a tensão, a minha tensão da rede continua a mesma, o que eu mudo é o fechamento do motor. Então, eu preparo o motor para receber 380 e eu só aplico 220 nele para gerar essa tensão aí. Agora, deixa eu só tentar colocar aqui, ó, fazer um esqueminha aqui para ver se eu consigo te mostrar. Me dá um minutinho, vamos ver aqui. Não, acho que não vai dar muito certo. Agora eu vou continuar lá o vídeo para você entender. Eu vou adiantar um pouquinho e eu vou explicando para você aqui. Vamos lá. Vamos adiantar um pouquinho aqui, ó. Então nós chegamos na parte da corrente menor. Então eu estou jogando a potência menor, corrente menor, para a gente conseguir ter uma corrente reduzida. Aqui eu explico a parte do esquema de ligação, mas eu já expliquei para vocês ali mais ou menos como é esse fechamento. Aqui eu mostrei o tipo de contator, os equipamentos que eu estou usando de maneira geral, né? Aqui eu mostro um, que é o relé, e aqui na sequência, aqui é o relé de tempo. Eu mostro o outro. Esse aqui é o relé de tempo. Eu acho que eu não cheguei a mostrar para você o relé estrela-triângulo. Não, eu mostrei acho que na primeira aula. Então esse aqui é o relé estrela-triângulo. Com esse relé aqui, é muito mais prático, muito mais fácil para a gente conseguir, de maneira geral, fazer a estrela triângulo, porque ele já tem o temporizador correto e os fechamentos corretos. Então é muito mais prático eu fazer nesse sistema aqui. Eu quero chegar na parte onde eu estou montando. Aqui, ó, aqui eu vou deixar rolando para você. Então, para te mostrar de maneira geral, eu não fiz num quadro, porque o quadro de comando ele é um espaço limitado. Então, eu montei dessa maneira para ser mais simples. Aqui é tudo que eu estou utilizando. Eu utilizei o relé térmico, 3 contatores e também o relé de tempo. Olha ali à esquerda, você vê aquele fechamento onde eu te mostrei o último contator ali à direita, o fechamento, para a gente fazer fechar o T6, T4 e T5. Então aí eu deixei tudo aberto. Você pode ver, a fiação está toda aberta. Quando você vai fazer um comando, vamos dizer assim, normal, a gente não faz isso. A gente simplesmente coloca aquelas canaletas para você conseguir organizar, né? Porque fica muito feio todos os condutores ali aparecendo. Deixa eu te mostrar aqui o final, só para você ver. Fica muito estranha a fiação aqui toda aparecendo, não é bonito. Então a gente coloca nas canaletas. Então, mas aqui eu deixei tudo aberto para você conseguir ver como que é a aparência e conseguir entender ali como é que faz a ligação. Então é muito simples. Só que alguns detalhes que você precisa entender, as características específicas nessa situação. Quais são? Eu acho que eu falei algumas delas lá no início. O motor tem que ser trifásico. Você precisa ter as 6 pontas. Vamos ver se é isso que eu falo. E o motor precisa partir vazio. Vazio ou com pouca carga, né? Em qualquer situação. Eu falei para vocês que não tem como você partir o motor a plena carga, porque senão não vai dar certo. E também a tensão da rede nominal. A tensão nominal tem que ser igual à menor tensão, no caso, o fechamento em triângulo. Essas são as principais necessidades desse sistema. Eu preciso fazer esse fechamento. Então, aqui, ó, olha só o que eu fiz. Olha quanta fiação tem por aqui. A ligação não é feita dessa maneira. A ligação ela é feita através das canaletas. A fiação fica toda escondida nas canaletas, ela fica toda identificada, mas essa ligação eu fiz apenas para você entender, para você conseguir ver como é
a ligação, como é feita ali a ligação. Você consegue sair do desenho e ver a prática ali e os fios aparecendo, fica um pouquinho mais fácil de você entender a ligação. Agora eu vou fazer o teste e eu vou variar o tempo ali. Nesse caso específico aqui, vai ficar um pouquinho mais complicado para você conseguir ver, porque você não vai ouvir o barulho, porque infelizmente está sem áudio aqui. Mas se você analisar, você vai ver ali que você, quando eu acionar, presta bem atenção nos contadores, eu vou acionar ele, ele vai fechar 1 e o 3, ali é o fechamento que eu estou mostrando, ele vai fechar 1 e o 3 por alguns segundos e já vai mudar para o 2 e o 1. Aí eu deixei mais ou menos, acho que uns 5 segundos e vou acionar. Dá uma olhada na ponta do motor ali. Você praticamente não vai ver a mudança de velocidade, que é tudo muito rápido. Mas o fechamento ali você vai conseguir entender, ó. Já mudou o relé. Então você viu ali que tanto a sinalização quanto você consegue ver ali aquela parte que abaixa do contador. Agora eu diminui um pouquinho o tempo só para você ver a comutação mais rápida. Olha lá, coisa de 2 segundos ele já comutou. Esse exemplo aí seria numa situação que você tem um motor muito leve, sei lá, uma ventilação, e por algum motivo você quer partir em estrela triângulo. Aí você consegue fazer essa partida aí num tempo mais rápido, né? Um curto espaço de tempo. Então, aquela regulagem do tempo, você vai regular conforme a necessidade para você vencer a inércia. Venceu a inércia, ele já, vamos dizer, 4 segundos, um motor que está bem vazio. 4 segundos venceu a inércia, ele muda para a ligação normal, você vai ver que o pico ele vai reduzir mais ou menos um terço. Se você colocar pouquinho, muito pouco tempo, por exemplo, o ideal se fosse 5 segundos naquela aplicação, se colocar 3, ele vai ter um pico maior, porque ele vai sofrer, na mudança, ele vai continuar dando um pico. Menor do que partida direta, muito menor. Mas tem ali um espaço ideal. E se você prolongar muito esse tempo, não, eu vou deixar 20 segundos, porque daí é melhor. Você vai forçar o motor. Então, a gente tem que ter ali um meio termo para a gente conseguir aplicar de maneira correta, para que a função dele seja aplicado da maneira correta. Agora, eu vou abrir aqui para a gente responder as perguntas, beleza? Eu vou tentar, eu vou tentar acabar alguns minutos mais cedo essa aula aqui. Eu vou responder as perguntas agora. Eu vou tentar acabar um pouquinho mais cedo, porque amanhã, antes das 5 da manhã, eu tenho que estar no aeroporto. Eu estou indo para São Paulo, porque sábado nós temos o desafio do eletricista consciente e seguro, então eu preciso estar lá. E amanhã já tem uns compromissos lá, então cedinho eu estou indo para lá. Coloca aí, deixa eu só encontrar aqui. Coloca aí sua dúvida, eu vou respondendo. Fechado? Manda aí. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Consegui abrir. Pode mandar a sua pergunta aí se tiver alguma dúvida. Eduardo, professor, qual seria, em média, o valor da Soft Start? Eu não sei te falar. Não sei te falar porque vai depender muito, mas dá muita variação. Marca, modelo e corrente. Então, dependendo da corrente, vai variar muito o modelo. Mas pensa aí qual motor você queria saber. Sei lá, um motor de 3 CV. Coloca lá. Aqui, ó. Opa. Deixa eu te falar aqui, ó. Soft Start no Mercado Livre, 23 amperes, R$ 2.099. R$ 2.000,99.
Tem outro de 25 amperes, 1490. Tem outro de não sei qual a corrente. Mas assim, tem uma boa variação. Aqui outro de 25 amperes, 2107, da mesma marca. Então a mesma marca, a mesma corrente, 25 amperes, um 2107, outro 1496. E esse outro que eu te falei, esses dois é da ABB. E o outro início, o primeiro que eu falei, 23 amperes, é da VEG, 2099. Então vai variar assim, alguma característica a mais que um tem, o outro não tem, algum componente, talvez. Eu não abri aqui para ver, mas é mais ou menos isso. Então depende muito de qual a corrente que você quer. Vamos lá. Jorge, o inversor de frequência revolucionou o acionamento dos motores. É, realmente, eu sou doido por inversor de frequência. Tudo que é mais de tecnológico, assim, eu prefiro. Eu gosto muito de acionamento mecânico, inclusive eu falei que eu queria muito ter a oportunidade de gravar nos lugares que eu já passei, onde tinham acionamentos extremamente antigos, mas muito antigos, de elevador e outros tipos de acionamento. Eu também gosto de coisas bem, bem antigas, mas assim, para a gente utilizar hoje em dia, né, mais por curiosidade, as coisas antigas. Mas para a gente usar no dia a dia, nada como a tecnologia, né? A gente tem disponível, lógico, preço também nem sempre é acessível, mas o Jorge aqui, ó. Aqui onde eu trabalho, há duas redes trifásicas, 220, 127 e 380, 220. Os eletricistas não sabem usar multímetro e causam queima de equipamentos. A velha raiz de três, é isso aí mesmo. É, sabe qual é a grande dificuldade que eu vejo por aí? Tem muitos eletricistas antigos, muito antigos, que estão há bastante tempo na área, têm bastante experiência, mas eu percebo que eles sofrem demais, não conseguem resolver problema, às vezes problemas simples, sofrem demais, sabe por quê? Faltou a base de tudo, o fundamento faltou. E quando falta o fundamento, lá na frente vai pagar o preço. É a mesma coisa você construir uma casa sem a fundação. Pega a casa, levanta as paredes, pega os tijolos, levanta as paredes em cima da terra para você ver. Tudo bem, você pode chegar até no telhado, mas não sei até quando vai durar. Não tem a fundação. Vamos pensar aqui, você vai passar uma rede e o cara fala assim, ó, você passa a rede e prega na parede que eu não quero que você coloque infraestrutura. Não põe eletrocalha, não põe eletroduto, coloca uns pregos assim e amarra os fios aqui. Vai dar certo esse tipo de instalação? Não vai dar certo. Então a gente precisa ter uma estrutura, conhecimento também. Se você tiver uma boa base, você vai empilhando conhecimento e um vai fortalecendo o outro, você vai entendendo. E você vai aumentando seu conhecimento, você nunca vai desabar. Você nunca vai passar vergonha na frente do cliente. O grande problema que os caras passam vergonha na frente do cliente, não conseguem resolver problema é que falta o fundamento. Falta o fundamento. Por isso que quando eu resolvi fazer o meu curso, eu fiz um curso literalmente top. O nome do meu curso para eletricista, curso de eletricista top. Por quê? Porque eu falei assim, o que que eu preciso, o que que o eletricista precisa aprender para ser um cara top? Poder dizer assim, não, o cara está assim, na minha cidade eu sou o mais top que tem, ou estou entre os mais top. Eu posso pegar os serviços mais top, eu posso cobrar um valor muito maior porque eu tenho conhecimento, eu aprendi, eu sei executar, eu ganhei meu reconhecimento através de resolver problemas e tantas outras coisas que você pode conseguir através do seu conhecimento. Você ganha reconhecimento e você ganha também autoridade e você consegue cobrar mais. Então, tudo que precisava, tudo que precisa, que o eletricista precisa conhecer, eu coloquei nesse curso, desde a base, do fundamento. Então, se você tem medo de atender cliente, eu tenho medo, tem gente que às vezes está começando agora e tem medo de executar serviço. O medo de executar serviço é que lá no fundo você sabe que você não sabe. Você sabe que faltou ali. Não existe, não existe problema que você não consiga resolver sem conhecimento. Olha, aconteceu aqui, ó, uma fase está com 127 volts, outra está com 180, a outra está com 35.
Resolvido, já sei o que que é. Por quê? Eu entendi o fundamento. Eu analiso toda a situação, tudo que eu aprendi, falei, mas isso aí só pode ser uma coisa. Eu vou lá e meço o neutro, já sei o que que é. Então, assim, quando acontece problema, você resolve muito. E foi assim que eu abri meu canal. Por quê? Os caras me ligavam. Eles tinham um problema lá, e eu falava, tá acontecendo isso, isso. Meus amigos eletricistas, né, muitos amigos que eu tenho, conheço, aqui em Curitiba eu devo conhecer, assim, lógico, eu não conheço todos de nome, porque eu sou meio ignorante, eu esqueço os nomes, mas eu conheço pelo menos 100 eletricistas, aqui em Curitiba, região metropolitana, pelo menos 100 eletricistas. E assim, de nome, tranquilamente 50. Alguns eu conheço de vista, não lembro bem o nome, mas eu conheço, e se perguntar, eu sei a história do cara. Não que eu seja fofoqueiro. Quando eu digo que eu sei história, é assim, esse cara fez um serviço assim, 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 eu sei que ele atendia tal empresa. Então eu conheço muita gente. E eu sei que muitos deles passavam vergonha por causa disso, não ter o conhecimento. E os caras me ligavam, cara, tá acontecendo um negócio assim, Leônidas, me socorre, tá acontecendo um negócio assim, assim, o que será que é? Eu perguntava, você mediu isso, fez aquilo? Fiz. E aí? Tal coisa. Então, ó, faz isso, 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 é esse problema. Resolvido. Esses tempo atrás, pena que eu eu tenho os vídeos aqui, mas eu não trouxe. Um rapaz me ligou, um conhecido, e falou assim: me chamaram para resolver um problema de uma chave magnética. É uma chave, tem os botões e dentro é contator. Tá fazendo um barulho. Não, disse que não funcionava a bomba. A bomba não funcionava e não sei o que e tal. Aí eu falei: manda um vídeo para mim. Ele mandou o vídeo para mim, para começar, que ele estava tentando ligar no botão de desligar. Eu falei, cara, você tá zoando, né? Porque você tá tentando ligar, apertando o botão de desligar. Não, que eu me confundi aqui. Aí, beleza. Aí ligou, pelo vídeo que ele mandou, eu falei, cara, esse motor tá com barulho estranho, esse negócio aí. Onde que tá o motor? Tá aqui em cima, assim. Então tá, em cima da laje. Falei, mas você lembra se quando você ligou, tava fazendo esse barulho, que esse barulho tá muito estranho. Não lembro, já faz mais de um mês e tal. Eu falei, cara, veja que esse barulho tá estranho. Beleza. Aí ele foi fuçar por lá. Sabe o que tinha acontecido? Era uma bomba de água e os caras mexeram lá, a mangueira entortou. Ela dobrou totalmente e ficou prensada. Então o motor ligava, ficava forçando a bomba d'água e ela não conseguia empurrar água. Ou seja, pelo barulho, através do vídeo, eu reconheci o problema. Então, assim, isso pelo barulho, mas o conhecimento te livra de muitos problemas. Então, se você tem medo de atender cliente, pode ter certeza, no fundo, você sabe que falta algum conhecimento. Então, você entra em contato comigo, me chama no Instagram lá. Meu curso tem um valor muito baixo, extremamente baixo, comparado à solução que ele te entrega. Atualmente, o valor comum dele é 997, atualmente está 397. Me chama lá no Instagram, você querendo o curso ou não, vai lá e já me segue no Instagram, inscreva-se aqui no canal da Ubatec e também vai lá e se inscreva no meu canal, Leônidas Borges Elétrica. Vai lá e me segue no Instagram, Leônidas Borges Elétrica, e me chama se você quiser saber mais informações do curso, beleza? Deixa eu voltar aqui. Como o Jorge falou, é a velha raiz de 3. Se o cara não sabe o que é raiz de 3, o que isso significa, qual é o impacto disso, é porque faltou o fundamento. E aí ele não vai conseguir resolver nada. Aqui está relacionado a por que é 127 e a 220. Por que não é? Por isso que antigamente o pessoal achava que era 110 e 220. É 127. Em alguns casos raros é 110. Mas é 127 e 220. Mas por que não é 250? Já que é 127, 254. Não, é 220, por causa da raiz do 3, raiz de 3. Vamos aqui. O Márcio. Como faço para identificar quando não dá mais para ver as informações nos cabos do motor? Você pode ver pela informação escrita ou pela cor, tanto faz. Se não der, você pode pegar o multímetro e ir identificando as bobinas. Lembra ali do desenho? Aqui, ó. Aqui está o desenho. Então você vai identificar as bobinas. Aqui, ó, só para você entender, aqui são 2 fechamentos, aqui são 2, aqui são 2. Lembra no sistema triângulo que a gente fechava lá o T6 e o T1? Então vamos dizer, esse aqui é o T6 e o T1. Então você vai separar eles, você vai medir aqui, ó, encontrar esses dois aqui, ó.
E aí você vai encontrar esses dois aqui, você consegue ir separando cada bobina. E esse aqui, ó, é aquele fechamento que a gente viu, que era o T4, T5 e T6. Então, é esse fechamento aqui. Então, o que você precisa fazer? Vai estar separado, né? Abre os fios, separa os fios, e aí você vai identificando cada uma das bobinas. É isso que você precisa fazer para conseguir encontrar. Ei, eu vi aqui o áudio parou, mas acho que é do outro vídeo lá. Tá, ó, o Heron Castro aqui. Professor, gostaria que o senhor desse uma revisada de novo do fechamento estrela-triângulo, pois ainda estou perdido nessa questão. Eu não vou revisar tudo agora, porque daí a gente está ao vivo, vai ficar gravado, é só você assistir de novo e aí você consegue entender. Outra dica que eu dou para você, vai lá no YouTube, deixa eu ver como é que eu acho ele aqui. Deixa eu achar ele aqui, ó. Vai lá no YouTube e você procura. Como é que eu coloquei lá? Vai no meu canal e ou me chama no Instagram que eu te mando o link, ou você vai no meu canal e coloca assim. Deixa eu ver aqui, eu salvei o nome desse negócio. Ah, tá aqui, ó. Não tá o nome. Mas você pode digitar lá no YouTube assim, ó. Partida Estrela Triângulo Leônidas Borges. Vai aparecer esse vídeo. Deixa eu abrir aqui. Aí eu já te falo o nome. Acho que eu vou abrir aqui que é melhor. Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. O nome. Essa ligação a maioria dos eletricistas não sabe fazer. Partida estrela-triângulo, teoria e prática. É esse vídeo que eu ia passar para vocês. Eu cortei algumas partes, deixei só as partes importantes, porque tem alguns detalhes que é do YouTube, né? Eu cortei essas partes e eu ia te mostrar esse vídeo. Então você pode colocar, ó, estrela-triângulo, Leônidas Borges. Vai aparecer esse vídeo aí. Ele tem um xizinho no início. Ele tem um xizinho no início. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó, tá aqui o nome, ó. Opa, ver se eu consigo. Mas tá aqui, ó. Essa ligação a maioria dos eletricistas não sabe fazer. Partida, estrela triângulo, teoria e prática. É isso aqui. É esse vídeo aqui que você vai procurar. Claro que aqui está na parte da propaganda, mas se a gente passar aqui, é esse vídeo que você vai encontrar. Fechado? Então, vai lá. Leônidas, estrela triângulo, Leônidas Borges, você vai encontrar esse vídeo aí. E também você pode voltar e revisar essa aula aqui, as duas opções. Vamos voltar aqui, mais algumas perguntas. Tanto o Douglas quanto o Fabiano estão perguntando se puder explicar o fechamento estrela-triângulo para 12 terminais. Dá para você seguir o mesmo princípio, vamos dizer assim. Coloca lá, partida estrela-triângulo, 12 terminais. Aí você vai ver mais informações. Diogo Silva. Professor, os links das aulas vamos poder acompanhar depois, no e-mail, no grupo mesmo, sobre o certificado. Vamos receber. Lá no grupo você pode tirar essas dúvidas, ou o Augusto pode falar alguma coisa daqui a pouco, beleza? É importante você responder a presença aí, ó, tá a lista de presença fixada nos comentários aí. Responde a lista de presença. E qualquer outra dúvida? Se a aula vai poder acompanhar, ela vai ficar liberada lá no canal Batec. Deixa eu só puxar para cá. Não sei porque não está aparecendo mais aqui, ó. Se você inverter o início da bobina com o final, não aparece o final. Não aparece aqui. Bom, pessoal, quero agradecer vocês mais uma vez por estar participando aí. Se tiver mais alguma dúvida, vai colocando mesmo depois que acabar a live. Esse final de semana não consigo, eu vou estar viajando, mas no próximo votando, eu vou dar uma olhada lá e respondo. Ou então, pergunta, mais garantido também se perguntar direto lá no Instagram, que daí é garantido que lá eu vejo. Aqui eu vou ter que voltar para procurar as perguntas. Fechado? Pessoal,
muito obrigado aí. O Augusto está voltando, eu imagino que ele está aqui. E da minha E aí, parte, professor? eu finalizo aqui com um descontinho nos minutinhos aqui de folga para vocês. Professor Leônidas, muitíssimo obrigado. Você abrilhantou esse projeto. Nosso projeto, o Projeto Batec, é um projeto que voltado para a área de educação e você realmente conseguiu dar um upgrade imenso na área de elétrica aqui para a gente. Então, meu amigo, só tenho a agradecer a você, eu agradeço a você em meu nome, em nome da Albatec, em nome de todos os alunos que temos e daqueles que ainda virão a ver esses vídeos no YouTube. Então, muitíssimo obrigado mesmo. Pessoal, dá uma dica aí para vocês. O Instagram dele, quem não chora não mama, né? Como eu falei na aula anterior. Ele está viajando agora, ele está em outra atividade, a gente está planejando atividades, outras atividades com ele, presenciais, inclusive, mas se vocês não me ajudarem a chorar no ouvido dele, ele não volta para dar outro curso, um curso complementar aqui para gente. Então, no canal do Instagram dele, lá no YouTube dele, chora, gente. Me ajuda, né? Me ajuda para ajudar vocês. Professor Leônidas, muito obrigado, meu amigo. Sei que você vai cuidar, que você tem um belo projeto para fazer esses dias agora, final de semana. Tá? Parabéns, parabéns mesmo pela. Você é uma pessoa diferenciada, tá? Palavras finais são Muito suas, meu obrigado. amigo. Muito obrigado, viu? Fico feliz por ter ajudado de alguma forma aí. Tá bom, meu amigo. Obrigado, obrigado. Gente, tem mais aí para vocês, ó. Quem não chora não mama, viu? Vamos lá.